Bom, gente, continuando, mas não no mesmo assunto. Agora a gente vai sair lá do comecinho para ir pro final da parte geral, tá? Vamos pular lá pro artigo 212, que é o início do capítulo que fala sobre prova. Prova é um tema que ele tá tanto dentro do direito material, que está previsto no Código Civil, quanto no direito processual. Então, a gente vai ver aqui que o Código Civil ele traz as espécies de prova, mas no final eu trouxe que o Código de Processo Civil, além das provas previstas no Código Civil, ele institui mais 3 tipos de prova. Na verdade, eu diria que é uma prova subsidiária às que já são previstas no Código Civil, tá? Mas vamos começar do começo. A gente está aqui para falar da parte do direito civil, então a parte processual eu vou só citar e a gente depois aprofunda quando for essa matéria, certo? Bom, o que é prova? Primeiro, as partes em litígio devem provar o que sustentam. Isso é uma afirmação que talvez hoje não seja mais tão ideal da gente falar. Por quê? Essa frase, ela define a teoria estática da prova. Não sei se já deram essa aula também, porque essa parte de processo civil. Teoria estática da prova é quem alega a prova, tá? Hoje, o Código de Processo Civil, o novo código, ele fala, ok, essa é a regra geral, mas ele permite a carga dinâmica das provas. O que significa isso? Quem prova é quem tem a maior facilidade de produzir a prova, tá? Então, num primeiro momento, ok, quem alega a prova, o que sustenta. E ele continua, os fatos que alegam geradores da pretensão, ou seja, eu preciso provar aquilo que eu quero dizer que é meu direito. E por que é meu direito? Então, eu preciso apresentar isso, fundados no direito material, que é o direito civil, certo? Tais alegações precisam de esteio fático e do nexo causal. Não dá para sair produzindo prova que não tem correlação com o fato que você quer provar, com o direito ou com a pretensão que você quer atingir, certo? E, com os direitos pretendidos e erguidos sob os pilares das provas, sejam extintivos, impeditivos, constitutivos ou modificativos do direito. Eu aleguei, eu provei. A parte contrária, para ela fazer uma contraprova à minha prova, ela vai demonstrar o quê? Um fato extintivo, impeditivo ou constitutivo ou modificativo daquele direito. Opa, não é bem assim. Então, quem alega prova, mas quem também pode provar que é a parte contrária, vai provar de forma impeditiva, modificativa ou extintiva aquele direito. Ok? Ambas as partes estão produzindo provas aqui. Clovis Bevilacqua, do Código Civil ali, né? Ele fala, prova é o conjunto dos meios empregados para demonstrar legalmente a existência de um fato jurídico. O que fica bem claro aqui? Legalmente, né? A questão da prova ilícita. A gente não pode admitir, certo? Isso é uma questão importante e que se confunde no meio das questões quando a gente vai olhar essa matéria de prova. Parece uma questão simples, mas o legalmente é bem importante, tá? Então, continuando, os requisitos. A prova precisa ser admissível, não proibida no ordenamento jurídico. Idônea, demonstrar fatos relacionados com o negócio. Eu não posso sair provando o que eu quero, tenho que provar o que faz sentido dentro daquela situação. Concludente, esclarece pontos controversos e confirma as alegações. Muitas vezes a gente vê isso em audiência de instrução, que as pessoas querem fazer prova de depoimento ou de testemunha, não sei o quê, e o juiz indefere. Por quê? Porque não vai concluir nada com esse tipo de pergunta, não vai concluir nada com esse tipo de informação ou documento. Então, aí que tá, ela precisa ser concludente. Isso vai levar ao caminho a convicção do juiz para julgar aquela causa? Se não, não faz sentido. Certo? Por ser matéria de trato material quanto processual, é o que eu disse aqui, a gente vai discutir ela tanto no Código Civil como no Código de Processo Civil. Nessa aula, especificamente, a gente vai falar só do Código Civil, que é do artigo 212 ao 232. O artigo 212, de cara, ele já traz quais são as espécies de prova. Vocês querem chutar, falar? Vamos lá?
Documental, testemunhal e pericial. Confissão. Faltou um. Presunção. A gente vai falar uma por uma. Sim. Primeira prova. Confissão. É bem claro, né? A confissão. Tanto judicial como extrajudicial é o ato pelo qual a parte, espontaneamente ou não, admite a verdade sobre um fato contrário a seu interesse e favorável ao interesse do adversário. Eu estou aqui confessando que eu fiz algo, tá? Então, é ato próprio de quem tem condições de confessar sobre o que está falando. Eu não posso confessar por ele, porque não me pertence aquela relação dos fatos. A gente vai ter um artigo que fala, eu só posso confessar algo que me pertence, a informação que me pertence, o fato ou o negócio que aconteceu comigo, tá? Não tem eficácia, aqui, logo na sequência, não tem eficácia a confissão que se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. É exatamente isso que a gente está falando. Não tem como, certo? Se feita por representante legal, somente eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. O que significa? Eu, como representante, eu só posso falar dele. Eu não posso fazer, num processo que o representado é réu, fazer uma confissão sobre fatos meus. Não, fatos inerentes ao representado. Certo? Artigo 213 é esse. Essa confissão extrajudicial é o quê? Ir no cartório e fazer? Entendi. É assim, não? Pode ser. Pode ser. Hoje em dia a gente tem confissão print do WhatsApp, entendeu? Gravação do telefone. Exatamente. E aí a gente vai ver que essa prova, antes no artigo previa telegrama. Aí a gente consegue adaptar, porque hoje em dia eu não sei nem mais o que é o telegrama. Aí a gente substitui por e-mail, a gente substitui por WhatsApp. E aí vale a prova como a cópia, desde que apresentado o original. Então, você pode fazer esse tipo de prova, entendeu? E hoje em dia é muito comum, as pessoas correlacionam vários documentos de rede social, de print, de tudo lá. Antes que o outro apague, ela vai lá, exatamente. Tem que salvar. Esse tipo de prova não precisa que seja feita aquela, não sei se agora o nome que leve lá em cartório. Ata notarial. Tem gente que faz, mas essa prova não é obrigatória. Porque o que ela exige? Para você provar, então você vai ter uma cópia juntada no processo, você tem que apresentar o original. Então, provavelmente com o aplicativo, ou provavelmente o e-mail, sem aquela reedição, ou sem aquela impressão. Então, claro que você não editou, deixar isso claro, essa é a certeza, é a apresentação do original, tá? Mas muita gente faz a ata notarial, porque aí sim, fé pública, registrou, custa muito caro, né? Sim. Mas muita gente faz. E o áudio também? Às vezes você mandou um áudio lá que... Serve. Cuidado, pessoal. Serve o áudio. É complicadíssimo. E o áudio, as pessoas encaminham o áudio. E o áudio é difícil ter falado, você dizer que estava editado. Então. Pois é. Cuidado. Hoje em dia tudo pode. Gente, hoje em dia o juiz manda citar a parte manda intimar pelo WhatsApp. Poxa. Sim, plataforma online. Você entra lá, tem uma pessoa conversando com você, você sai de lá com o acordo fechado. Maravilhoso. Não sei onde a gente vai parar. Daqui a pouco você entra no Face e tem uma notificação da ação distribuída. Artigo 214. É importante. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou coação. Eu fui lá e confessei um assunto que eu achava que era uma coisa e era outra e não tinha nada a ver. Não, eu vi errado, realmente eu me enganei. Erro. Pode ser revogada. Ou coação. Acontece muito na polícia, né? Sim. Então, não, quase não acontece, gente. Isso não acontece. Eu não sei dar um exemplo, inclusive. Mas também seria revogado, certo? Segunda espécie de prova, documento. Ele pode ser público ou ele pode ser particular.
ele tem força probatória representando um fato. O que significa isso? Aquele documento ele vai provar especificamente um negócio jurídico, certo? Quando ele for público, a gente vai falar, ele tem que ser elaborado por autoridade pública no exercício de suas funções. Lembrando que isso aqui é importante, no exercício de suas funções, não é qualquer servidor público, certo? Porque acho que a gente vai ver uma questão lá pra frente que fala qualquer servidor público é dotado de fé pública para carecer de validade do documento. Não, não é qualquer servidor público, certo? E os documentos particulares que são feitos na atividade privada, carta, telegrama, que é o que eu falei que a gente nem usa mais, aviso bancário, e obriga as partes entre si, que a gente estava falando, mas a sua eficácia, aí a gente está falando mais especificamente de um contrato, tá? Eu assinei um contrato com você e a gente não levou a registro. Entre nós, esse contrato, ele obriga tanto a mim quanto a você. Só que, para ele ter eficácia para todo mundo que está aqui na sala, ele precisa estar registrado. Então, eu posso te cobrar, você pode me cobrar tudo que está ali, tá? Mas se isso a gente está falando de uma pessoa jurídica, se a gente está exercendo atividade que envolve outras pessoas, a gente só pode, ele só existe se ele for registrado. A gente volta na ideia do registro. O registro é o início da personalidade jurídica e ele é necessário para a existência da pessoa jurídica, certo? Independente. Segue. Testemunha. Testemunha é o tipo de prova que eu acho que é numa escala de credibilidade, tá? Por último. Eu não posso falar palavrão mais, né? Mas vocês já sabem, testemunha é considerado das provas. Então, quem que é a testemunha? Bom, testemunha, como a gente estava falando, é a pessoa que é chamada depois sobre fato ou para atestar um ato negocial. Então, é uma pessoa que tem que ter conhecimento do que ela vai lá falar, certo? É uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica representada, certo? Que declara conhecer o fato e em juízo, e ela vai falar, eu presenciei, eu vi, eu sei disso, tá? Artigo 227. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar à prova por escrito. Por quê? Como eu disse, é a prova que tem menos credibilidade. Dentro de todas as espécies, é a prova que, se você tiver só ela, não, assim, é praticamente na cabeça do juiz que vai se decidir, porque você não tem como argumentar muito ali com a testemunha. A gente vai falar aqui, ó, logo na sequência. Não pode ser testemunha os menores de 16 anos. Isso aqui é importante, hein, gente? Porque eles pegam bem na letra da lei. Não pode ser testemunha, vamos voltar. Os menores de 16 anos, o interessado no litígio, o amigo íntimo, o inimigo capital das partes. Essa palavra, inimigo capital, é bem tipo da época da... Exatamente. Considerem o inimigo das partes, tá bom? Os parceiros, os ascendentes, os descendentes, os colaterais, até o terceiro grau de... até o terceiro grau de consanguinidade ou afinidade, certo? Terceiro grau. Passou daí, pode ser testemunha. Ok? Dúvida? Não. Não, eu tô aqui. É tio? É tio? Qualquer? Primo pode. A gente vai chegar numa questão que a gente vai fazer a continha. Que eles perguntam exatamente. Sogro, professora, podia ou não? Se quem? Ex-sogro, porque Ex-sogro. é ex, mas sogro assim. Aí entra na parte de afinidade. Não, mas é ex-sogro, mas como é que você Mas aí não vai poder nada, né? Porque já é ex, então... Enfim, a gente vai chegar numa questão que a gente conta o grau e a gente vai entender até onde pode, até onde não pode, tá? Aí tá, para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento dessas pessoas. Então, mesmo que as pessoas estejam nesse rol, se só aquela pessoa sabe do que aconteceu, o juiz pode admitir ouvir a testemunha, certo? Só tem essa possibilidade.
Pode. Pode. Lembrando. Acidente de trânsito é comum soltar com a esposa. Isso. Muitas vezes é mãe, é pai, mas enfim, é a única pessoa que tem conhecimento do fato. Lembrando, é uma faculdade do juiz, ele pode, né? E ele não, tirando essa possibilidade de aquela pessoa é a única pessoa a conhecer dos fatos, o juiz não pode ouvir essas testemunhas, tá? As pessoas elencadas no artigo. Ou seja, ele só pode criar a exceção a essa regra se aquela testemunha for a única conhecedora dos fatos, certo? Então vamos seguir. Alguma dúvida aqui? Testemunha? Presunção. Presunção é a inferência tirada de um fato conhecido para demonstrar outro, desconhecido. Presume-se que isso é verdade, tá? Acontece muito, principalmente... Oi? Bem usado ultimamente. Bem usado ultimamente. Pessoas, inclusive, presumem coisas que não são presumíveis. Consequência que a lei ou o juiz tiram tendo como ponto de partida o fato conhecido para chegar ao ignorado. Aqui a gente vai entrar um pouco no artigo 231 e 232, que fala o seguinte, eu vou ler para vocês. 231. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se da sua recusa. O que significa isso? Deixar de fazer o exame não pode ser favorável para ele. E o que acontece na maioria das situações e principalmente nas ações de reconhecimento de paternidade? Se você não faz o exame de DNA, é reconhecido. Exatamente. A mesma coisa acontece no exame do bafômetro. Você pode se negar a fazer o exame, mas essa ausência de prova, que seria o teste, ela não pode favorecer. Então eu tô tranquilo por conta disso. Não, você vai continuar sofrendo as penalidades da lei. Por quê? Porque presume-se que se você se negou, você estava alcoolizado, ou você tinha ingerido álcool, independente da quantidade, certo? E na sequência, o 232, a recusa à perícia... Desculpa, mas aí, por exemplo, essa presunção também não vai de contra a inocência da Constituição? Não fazer prova em contrário. Isso, exatamente. Ela vai de encontro. Mas, vamos entender assim, eu não posso produzir prova em contrário, eu não estou produzindo, eu estou deixando de produzir. Mas, e aí gera essa presunção. Exatamente. E é desfavorável. Mas não fui eu que dei causa. A presunção, ela é consequência de um ato ou... Uma abstenção. Exatamente. Agora, é diferente de eu ir lá e produzir a prova do exame do bafômetro. Sim, eu estou produzindo prova em contrário. E aí é vedado. Certo? Ou seja, dois jeitos você dança. Cara, mas tinha que ser, né? Porque, poxa, como é que você pega? Imagina uma ação de reconhecimento de paternidade. Não, eu não vou fazer o exame. Tudo bem, então não tem pai, tá tranquilo. Fica aí, fica assim, tá tudo certo. Tem que ter uma forma de blindar, né? O 32, então, são exemplos da presunção, certo? Recusa a perícia, como a gente estava falando. Por último, última espécie de prova, perícia, tá? O que é perícia? Dentro do código hoje a gente tem exame, vistoria ou avaliação. Exame, você manda o perito para averiguar e apurar o que é aquilo, porque aquilo geralmente é a pessoa especialista, ou um médico se for da área da saúde, ou um engenheiro se for uma situação do consumidor, de venda de automóvel, por exemplo, e assim vai, sempre um especialista. Ele vai fazer uma perícia no objeto da ação, certo? Vistoria, inspeção ocular. Eu vou lá e vou ver, não, isso está dentro do padrão, isso não está dentro do padrão. Não tem necessidade de você apurar no detalhe como é feito na perícia. É só uma vistoria. Tá adequado ou não tá adequado, tá? E a avaliação, que é quase igual, só que a avaliação, às vezes a gente não utiliza nem de padrões. Tá dentro do padrão ou não. A avaliação é simples, ela pode chegar a ser até uma opinião de uma pessoa, a opinião prática de uma pessoa que lidar com aquela situação. É uma avaliação simples, tá? Aí, na perícia, a gente vai ter o momento de indicar o assistente técnico, que aí segue o mesmo padrão. Se for uma perícia técnica, você indica o assistente de conhecimento específico. Se for de avaliação, na mesma linha.
Geralmente, quando se institui a modalidade, você consegue saber que tipo de assistência você, como parte, vai dar naquela situação. Tá bom? Professora, e a prova emprestada? Em que parte aí? Nossa. Eu acho que na prova mesmo, se for testemunhal, se for... Qualquer prova, Só que aí a gente entra um pouco no... pelo menos a parte que eu lembro é a prova emprestada, que a gente pega a possibilidade da prova emprestada que vem do processo penal ou que vem de outras áreas do direito. E aí a gente tem requisitos específicos para quando ela é admitida ou não. Então, assim, dá pra gente falar bastante sobre o tema, mas ela não tá prevista. Ela é uma forma prática de produzir uma prova. Assim como as provas que a gente vai ver que são do Código de Processo Civil, essa também seria. É uma prova mais da realidade jurídica e menos conceitual, certo? Mais alguma pergunta? Eu passo aqui e não passo a folha. Tá, e aí como eu disse, no Código de Processo Civil a gente encontra outros tipos de prova. Então, às vezes a questão ela pode perguntar para vocês, segundo o Código Civil, quais são as espécies de prova? Lembrem-se, são 5, tá? Pode ter, confundindo vocês, pode, mas se a questão falar Código Civil ou Direito Material, a gente tem que falar das primeiras 5, tá? Confissão, testemunha, presunção, perícia, documento. Provas do Código de Processo Civil. Depoimento pessoal. Para mim, no meu pequeno conhecimento, depoimento pessoal é um tipo de confissão. Por quê? Ele pode levar a confissão. Ele pode simplesmente esclarecer ou ele pode levar a confissão da pessoa que está depondo. Concordam? Então, para mim é uma modalidade. É uma decorrência prática do conceito de confissão. Tá? Mas lembro que no Código de Processo Civil existe um artigo específico tratado de forma diferenciada, um para confissão e um para o depoimento pessoal. Tá bom? Exibição de documento ou coisa. Quando o juiz determinar que é útil a apresentação de algum documento ou coisa. Qual que é a diferença dessa prova para a prova documental que a gente tem lá no Código Civil? A diferença? Exibição é que você precisa de um documento para provar o seu direito, mas não está no seu poder, está na posse do terceiro ou da parte contrária. Perfeito. Para o juiz. Perfeito, exatamente. Num primeiro momento, a gente estava falando de documento como prova, o documento que eu tenho, eu autor ou eu réu, eu fui lá, toque o meu documento, que é um fato constitutivo do meu direito, certo? Aqui, eu tenho o pedido de exibição de documento ou coisa. Eu sei que existe um documento ou algo que possa provar o fato que eu estou falando. Então, o juiz pode deferir esse tipo de prova, tá? E, por último, inspeção judicial, que para mim nada mais é que a perícia feita pelo juiz. Por quê? O juiz sai do gabinete dele, do ar-condicionado, da boa vida, e fala, eu vou lá ver o que é isso, tá? Aí ele vai lá e fala, bom, principalmente em coisas de demarcação de terra, briga de fazendeiro, não, mas a cerca passa aqui. Não, mas passa aqui, porque o meu lote vem até aqui, mas passa aqui. O juiz sai, vai lá e fala, realmente, o lote passa até aqui. Isso chama inspeção judicial. Eu acho que só existe aqui nessa tela aqui, tá? Desculpa falar, mas... Assim, de família, de doação, assim, acho que essas partes... Menina, eu não sei. Esse exemplo das ações de remarcação, demarcação e tal, tá no livro, mas... Não sei. A gente tem que achar que existe e esperar que o juiz seja proativo. Ele não é proativo nem para receber a gente quando a gente vai despachar. Então, eu acho um pouco difícil isso acontecer. Bom, e para finalizar, só para a gente fazer no mesmo esquema que a gente fez a primeira matéria, aqui a gente falou de provas. As provas previstas no Código Civil são as primeiras, confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. E eu acrescentei aqui em cor diferente para a gente não misturar as provas previstas no Código de Processo Civil, que entra depoimento pessoal, inspeção judicial e exibição de documento ou coisa. Certo? Dúvidas? Então vamos aos exercícios.
Na hora da prova. Na hora prática também, né? Bom, vamos lá. No que diz respeito às provas, assinale a opção correta. Alternativa A. Segundo o Estatuto e o Código Civil Brasileiro, ninguém está obrigado a produzir prova contra si. Portanto, a pessoa é garantido o direito de se negar a submeter-se a exame médico, se necessário, sem qualquer consequência. O que a gente falou? Artigo 231 e 232. Não é sem qualquer consequência. Porque se fosse assim, seria muito fácil. Não é mesmo? Tem a presunção e tem que eles falam assim, a conclusão que se quis evitar. Chega-se à conclusão que se quis evitar. Então, essa é a consequência. Entende? Letra B. Os contratos firmados por instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja livre, na livre disposição e administração dos seus bens, provam as obrigações convencionais, independente do seu valor, e os seus efeitos se operam em relação a terceiro, independentemente de registro. Independente das vezes. Cara, se ele tivesse tirado essa parte dos efeitos, tava certo. Porque entre as partes, a gente viu no artigo 221 que sim, que as partes se obrigam, ainda que não tenha registro. Agora, o problema é, para terceiros, a eficácia precisa estar registrado, certo? C. A confissão, ato irrevogável, pode ser anulada se decorrer de erro de fato ou de coação e não terá eficácia se provier de quem não seja capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. É exatamente a junção dos artigos 213 e 214, tá? Essa tá certa. Porque ela fala, é irrevogável? Sim, é irrevogável, mas eu posso revogá-la se foi com erro ou coação, como a gente deu no exemplo. E ela vai ter eficácia só se eu estiver confessando algo que eu tenho propriedade. Não posso confessar pelo outro. Então, ok, essa alternativa está certa. Vamos ver por que as outras estão erradas. A lei impede que sirvam como testemunhas aquele que tiver interesse no litígio e o amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, podendo, contudo, o juiz, à sua conveniência, determinar o depoimento dessas pessoas. Por que não? Exatamente. Só for aquela pessoa que tem aquela informação. Aí ele pode quebrar a regra do artigo e falar, eu vou ouvir você. Beleza? Próximo. Em se tratando das obrigações provenientes de contrato, não se admite, ainda que subsidiariamente, a prova testemunhal, caso o valor do negócio jurídico ultrapasse, na ocasião da celebração do contrato, o décuplo do maior salário mínimo vigente no país. Criou-se aqui uma tese. Exatamente. A testemunha sempre vai ser admitida. Qual que é o único requisito? Ela é subsidiária. Então, ela vai ser subsidiária a qualquer outra prova. Complementar a qualquer outra prova. Certo? E aqui fala, ela não vai ser não se admite. Então, é aí que está a falha. Certo? Próximo. Muito fácil essa. É incorreto afirmar que, não havendo imposição legal de forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante... É incorreto afirmar. Dedução. E o que? Ó, pensa aqui bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Esse não existe. Qual falta? Mas rima com presunção. Exatamente. Tá aqui presunção, confusão, testemunha, perícia. O que tá faltando? Documento. Vamos decorar assim, são sempre 5. Aí nessa alternativa você fala assim, poxa, estão todas aqui, né? Não, mas tem que assinar lá incorreta. Dedução não existe. Ok? Em vários momentos. Próxima. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados. Letra A. Gente, é isso mesmo? Não, eu tô vendo A no meu e aqui é F, mas tá tudo bem. Letra A. Por qualquer servidor público, dada a fé pública dos atos por ele praticados. A gente falou.
no exercício da função, não é qualquer servidor público. Gente, vocês estão muito bem, parabéns. B, por simples declaração do interessado que se presume verdadeira. Ia ser fácil, né? Essa também não. C, somente pelo registro de documento particular em cartório de títulos e documentos. Pode ser, mas Galera, somente. Não, essas palavras são... generalizante, né? Exatamente. Letra D. No caso para vocês é a letra I. Por tabelião em ata notarial a requerimento do interessado. Não estou limitando, falando que é só essa. Estou falando que é possível. Tá tudo bem aí, né? Letra E. Apenas por escritura pública de declaração lavrada em nota de tabelião. Apenas, somente, qualquer, essas coisas assim. Exatamente. Próxima e última. No que concerne ao uso capião e à prova, desconsiderem a parte do uso capião, porque eu peguei essa questão da CESP e aí vem várias afirmativas, eu peguei só a que interessava. Julgue os itens seguintes com base no Código Civil. Considere que Pedro seja filho de Lúcia e primo de Maria e que ele pretenda provar determinado fato jurídico, certo? Nessa situação hipotética, Maria poderá testemunhar, mas Lúcia somente poderá ser testemunha se for a única conhecedora do fato além do Pedro. Está errado. Mas ela falou que ela pode ser testemunha, ela deve depoente, não é testemunha. Vamos lá. Quem é a pessoa? O Pedro, certo? Eita. Mas a mãe falando que a tia pode como testemunha, mas ela é depoente, não é depoente? O Pedro é filho da Lúcia, certo? E é primo da Maria. Então aqui é a Maria, mas aqui eu tenho que pôr a mãe da Maria, certo? Para eu chegar na Lúcia e na irmã da Lúcia, que é a mãe da Maria, eu tenho que descobrir aqui o pai da Lúcia e a mãe da Lúcia, certo? Então vamos lá. O que ele quer saber? Maria pode testemunhar mais Lúcia. Primeiro, vamos saber se a Maria pode, tá? Do Pedro para Lúcia, primeiro. Da Lúcia para cá, segundo. De cá para cá, terceiro. De terceiro para Maria, quarto. Todo mundo acompanha isso? Sim. Então a Maria pode? Pode. Porque é até terceiro grau, certo? Mas Lúcia é a primeiro, certo? Poderá ser testemunha se for a única conhecedora do fato além do Pedro. Mas a professora, ela é depoente? Se for a testemunha que conhece o fato Mas não é ouvida como depoente? Não, ela pode ser ouvida como testemunha. É isso que eu tô perguntando pra você. É isso. Esse desenho ficou ótimo, olhando assim, não dá pra entender nada. Depoente é a mesma coisa, vai. Mas é isso. A afirmação tá correta. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Era só depoente, Já achei que podia ser ouvida como depoente, não só testemunha. Ela pode ouvida como... Maria poderá testemunhar, é uma afirmação. Maria não é a outra. A Lúcia poderá ser testemunha, ela fala testemunha, se for a única conhecedora do fato. Sim, é exatamente a exceção do parágrafo 1º do artigo 228. As pessoas que estão aqui que não podem ser testemunha, elas podem sim, quando só for ela que sabe daquilo, entendeu? Agora, só para entender essa contagem, quando tem que subir sempre até o pai e a mãe, aí que... Você tem que subir, para cada pessoa que você coloca, você tem que subir de onde veio. O pai e a mãe dele. Exatamente. Por isso que faz a contagem... É como se você fosse explicar como se justifica a existência dessa pessoa aqui. Então eu tenho que subir aqui, certo? Então cada subida, cada movimentação, não só uma subida, você conta um grau. Então 1, 2, aqui, 3 para chegar na mãe e a prima vai ser de 4º grau, certo? Se fosse o irmão do Pedro, então aqui o Pedro tem um irmão. Aí, para eu encontrar o irmão, eu tenho que subir pai e a mãe do Pedro, certo? Porque foi quem gerou aqui. Então aqui é 1 e aqui é 2. Então o irmão é o segundo. Sempre
caminhozinho que você faz conta o grau. É, exatamente. O que é comum entre o Pedro e o... Eu acho que eu chamei de Murilo, mas não parece. É a Lúcia e o pai, exatamente. Então você sobe um e desce outro. Então o irmão é parente de segundo grau. É grau de parentesco de segundo grau, segundo o Código Civil, né, gente? Porque irmão é irmão e é nós. É isso, gente. Acabei. Não sei se falta tempo, se tá sobrando, não sei como é. A minha primeira aula, espero que vocês não saiam correndo. Eu volto e eu vou melhorando. Legal.